Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui, eu, professor Bruno Risselli, para a gente poder tratar sobre o direito tributário. Nós estamos estudando os tributos em espécie. A partir da aula passada, nós já estamos estudando o IPTU, o Imposto, né, sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana. Tá legal? Muito bom, muito bom, muito bom, tá? Em relação ao IPTU, nós vimos já a parte inicial, tá legal? A respeito sobre o seu conceito, tá? Sobre a competência, que é da Secretaria da Fazenda Municipal, ok? Hoje, Secretaria da Economia, né? Municipal. Está disposto lá no artigo 156, inciso 1 da Constituição, tá? Nós vimos a respeito do quem que pode ser sujeito passivo, né? Dessa cobrança desse imposto e o fato gerador, tá legal? Então, eles se assemelham, o sujeito passivo com o fato gerador, né? A propriedade, o domínio útil, a posse, tá legal? A posse, no caso de uso campeão, né? Já reconhecida judicialmente ou extrajudicialmente, tá? E já que esteja averbada na matrícula do imóvel, ok? Bom, dentro dessa perspectiva, a gente também vai falar sobre as características de como que são detalhes importantes que fazem parte dessa cobrança do IPTU. Como, por exemplo, a alíquota, né, que é o percentual, quanto que vai ser cobrado, né, de IPTU sobre um terreno, quanto que vai ser cobrado de IPTU sobre uma casa, sobre um apartamento, tá? Como é que funciona essa cobrança? O percentual de aplicação tem alguma coisa a ver com a localidade que eu moro? Tem alguma coisa a ver com o tamanho da área que eu tenho? Né? Tem alguma coisa a ver com a construção, tamanho da construção, quantos metros quadrados construídos? Tem algo a ver em relação à questão de, na minha residência, ter calçada, né? Ter muro, ok? Ter árvores. Será que isso interfere em algum ponto na cobrança, na determinação do percentual da alíquota que vai ser cobrado? E aí, pessoal, será que isso tudo tem a ver ou não tem nada a ver? Bom, tem tudo a ver, tá? Tudo a ver, ok? O material é a aula 1, tá, pessoal? Aula 1. Acredito eu que eu já tenha passado para vocês, mas se não, estou passando agora, ok? Eu vou passar aí material das aulas para vocês, tá legal? Já adiantar aí para que vocês possam fazer perguntas e terem ciência do que nós estamos falando. Bom, beleza? Então tá aí. Aula 1, 2, 3 e 4. Tá? Muito bem. Então nós estamos na aula 1, tá legal? Estamos falando sobre a questão do direito tributário, tributos em espécie e IPTU, tá? Bom, em relação à questão do IPTU, a Constituição Federal, ela dispõe apenas aspectos gerais para poder
o próprio município, cada município, se encarregar de criar uma legislação municipal. O município vai criar uma legislação municipal e vai delimitar sobre o IPTU com base na regra geral que está disposta na Constituição. Então, a Constituição, ela diz que a competência é do município. O município, geralmente, ele cria um código tributário municipal, tá? Esse código tributário municipal, onde que ele vai falar sobre os tributos municipais. Em regra, ali, tem o IPTU, tem o ITBI, tem o ISS. E, em anexo, as suas respectivas tabelas. Ok? No nosso município, que é o município de Rio Verde, o IPTU, ele está sendo cotado aí numa alíquota de 0,5% até 5%, tá? De 0,5% até 5%. Se eu não me engano, não foi atualizada essa questão da alíquota aí. E do IPTU, acredito que não. Tá bom? E lá no artigo 32 do CTN, que é o Código Tributário Nacional, viu? Não é Código de Trânsito, tá? CTN é Código Tributário Nacional. Lei 5.172 de 66. Antigo, tá? Mas é o que está em vigor. Beleza? Uma das legislações mais antigas que está em vigor, tá? Bom, no artigo 32, ele vai falar sobre aspectos que tem tudo a ver com o fato gerador da cobrança e o que, que precisa conter dentro de uma área urbana para que possa haver a cobrança, tá? Depois, a gente vai ver alguns dos requisitos para poder haver a diminuição da cobrança, tá bom? Então, primeiro a gente vai ver quais são os requisitos para a cobrança do IPTU, tá? Dentro dessa perspectiva, eu preciso fazer um compartilhamento de tela com vocês, ok? Para que vocês possam entender o que, que é área urbana e o que, que é área urbanizável. Tá legal? Vamos então para o compartilhamento de tela. Vamos lá? Então, cliquem aí no compartilhamento de tela, por favor. Tá? Cliquem aí. E nós vamos tratar sobre direito tributário. Aqui. E tributos em espécie. IPTU. Tá? É um imposto municipal. Tem sua fundamentação no artigo 156, inciso 1 da CF, e também artigo 32 do CTN. Ok? Então, dentro dessa perspectiva, nós verificamos que o IPTU, a competência, está onde? Está no artigo 156 da Constituição, tá? Já o artigo 32 do CTN vai dispor sobre como que é que vai estar essa cobrança. Mas antes de tudo, tá? Antes de tudo, nós temos aqui, tá? Que fazer um pequeno gráfico, vamos dizer assim, tá? Seria aí a zona urbana e a zona urbanizável e a zona rural. Então, vamos lá. São muitas zonas, viu? Zona urbana, zona urbanizável e a zona rural. Então, aqui, ó, nós temos a zona urbana. Aqui nós temos a zona urbanizável. E aqui nós temos a zona rural. Beleza? Tranquilo? Bom,
Professor, o que eu vou entender com isso? Tudo sobre a cobrança de IPTU e sobre a cobrança de ITR, que é o Imposto Territorial Rural, tá? Nós vamos entender tudo aqui, beleza? É o seguinte, ó, aqui na zona urbana, nós entendemos, de acordo com o artigo 32 do CTN, que é a competência para poder haver a cobrança de quem? Haver a cobrança do IPTU, tá? Então, o IPTU, a cobrança, ela é realizada dentro da zona urbana, ok? Já um outro imposto que é de competência federal, que está lá no artigo 154, 155 da Constituição, é o chamado ITR. ITR é um imposto territorial rural, é um imposto que incide sobre as propriedades rurais, ok? Imposto que incide sobre as propriedades rurais. Muito bem. Esse imposto ele incide nas propriedades que sejam localizadas na zona rural, tá? Muito bem. Professor, como é que eu vou definir o que é zona urbana e o que é zona rural? Bom, primeira coisa, zona urbana é urbana, né? E zona rural é aquilo que não é urbano. Olha só em que definição massa. Não vale colocar isso na prova, viu? Então, zona urbana é aquela que tem os requisitos, no mínimo dois, lá dos incisos do artigo 32 do CTN, tá? Vamos dar uma olhada lá? Olha só. Aqui a gente tem, vou aumentar aqui para que vocês possam ver, tá? Aí, nós temos aqui, ó, seção 2, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Artigo 32. O imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, domínio útil ou a posse do bem imóvel. Por natureza, seria, por exemplo, um terreno, ou por acessão física. Aí seria, né, a obra do homem, uma construção, né, uma casa, um sobrado, um edifício, tá? Como definido na lei civil, localizado na zona urbana do município. Bom, e o que é a zona urbana? Está aqui no parágrafo primeiro. Para os efeitos desse imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de dois melhoramentos, a palavra-chave é melhoramento, indicados pelo menos dois dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público. Ou seja, para ser considerado como zona urbana, que vai depender de município para município, tá? É necessário que existam o quê? Dois, dois melhoramentos. Dois melhoramentos, tá? E que melhoramentos são esses, professor? Ó, vou falar aqui para vocês, já tá aqui, ó. Dois melhoramentos. Quais são eles? Meio-fio ou calçada com canalização de água, tá? Meio-fio ou calçada com canalização de água. Próximo melhoramento: abastecimento de água. Próximo: sistema de esgotos sanitários. Esse é um dos últimos que é feito, né? Depois que abre uma... Hoje já está mudando muito, mas antigamente era um dos últimos a ser feito isso aqui. Próximo: rede de iluminação pública, com ou sem postes, para distribuição domiciliar. E o último: escola primária ou um posto de saúde a uma distância máxima de 3 quilômetros do imóvel. Então, quer dizer, um desses daqui, tá?
Um desses, ok? Quer dizer, dois desses são considerados os melhoramentos que vão ser aplicados para classificação de zona urbana, tá? Vão ser classificados, tá? Para zona urbana, ok? Então, são esses daí, tá? São esses daí, beleza? Ó, tá aí para vocês poderem, se quiserem, tirar print, tá? Tá aí, ok? Artigo 32 do CTN. Dois desses melhoramentos aqui, tá bom? Geralmente o meio-fio, né, é disponibilizado pela prefeitura, pelo Poder Executivo, e a calçada é, né, feita pelo próprio proprietário do imóvel, né? Canalização de água, né? Então, para que possa haver a distribuição da água, ok? Abastecimento de água, então, nós temos aí, né, os poços artesianos, nós temos as caixas d'água, etc. Sistema de esgotos sanitários, né, que é o rede de esgoto, a de iluminação pública, tá? Com ou sem postes para, né, para distribuição domiciliar, né? E a escola primária também, ok? Esses aqui não coubem ali no slide, tá? Eu vou ter que abrir outro aqui para vocês. Bom, beleza? Esses são os dois. Deve haver um desses dois melhoramentos aqui, tá? Um desses dois melhoramentos. Tá legal? Tranquilo? Então, havendo um desses dois melhoramentos, nós deixamos de classificar uma, uma propriedade que esteja na zona rural, tá? Para ser zona urbana, ok? Mas para ficar mais perfeita ainda a explicação, a gente tem que verificar também o que vai classificar uma propriedade para ela se encontrar na zona rural, tá? A zona rural é a propriedade, classifica, né, pela propriedade que exerce atividade, e aí eu vou colocar para vocês quais atividades: agrícola, pecuária, extrativista ou indústria, ok? Então, para poder classificar como zona rural, tá aqui, ó, uma propriedade que vai exercer, né, alguma dessas atividades aqui, ó, tá? Agrícola, pecuária, indústria ou extrativista. Beleza? Agrícola, pecuária, extrativista ou indústria, tá? Então, a propriedade que exerce essa atividade, ela tem fortes indícios para ela poder ser classificada como uma zona rural, tá? Professor, por que fortes indícios? Porque a gente vai ver uma questão muito importante, onde que o STJ, ele já falou a respeito, tá? Que sobre, por exemplo, uma chácara, que é uma propriedade, né, em regra seria uma propriedade rural, mas ela está dentro de uma zona urbana, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. E aí, como é que fica essa situação? Tá? Então, em regra, a zona rural é aquela na qual a propriedade, né, existente exerce uma atividade agrícola, pecuária, extrativista ou indústria. Aí nós temos a cobrança do ITR, Imposto Territorial Rural, competência federal, tá? Competência da União.
Aqui, na zona urbana, é aquela delimitada pelo município, tá? E que contém, no mínimo, 2 desses melhoramentos aqui, ó. Ok? Contendo 2 desses melhoramentos, né, estando situado na zona urbana, nós temos a cobrança do IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial, Predial Territorial Urbana. Tá? Beleza? Tudo bem? Tranquilo até aí? Ok. Qualquer dúvida? Professor, o Opa! município não delimita o perímetro urbano e o rural? Tipo, Sim. quando no gráfico geométrico do município ele vem informando que até o quilômetro tal é perímetro urbano? Isso, justamente. Para fins de cobrança de IPTU, tá? É que nós temos aqui, ó, esses incisos que vão classificar, né, que aquela propriedade ela está apta para poder ser cobrada o imposto dela, tá? Então, o município delimita a zona, ó, até aqui, inclusive até a zona urbanizável, que é o que nós vamos acabar de falar, vamos falar agora. Então, o município delimita e para fins de cobrança de incidência do imposto, que é o IPTU, tem que ter esses melhoramentos, tá? Tem que haver esses melhoramentos, ok? Ok. Agora, uma grande questão também que existe é a respeito da zona urbanizável. O que seria a zona urbanizável? Gente, a zona urbanizável não é nem zona rural e não é zona urbana. Não é nenhuma nem outra. Mas é uma zona em que ela está deixando de ser rural, né? E está quase uma zona urbana, tá? Ela vai se tornar uma zona urbana. Ela ainda não é uma zona urbana, mas ela vai se tornar uma zona urbana. Não é verdade que, no sentido do progresso, da evolução, a tendência é que nós tenhamos aí mais aglomeração nas cidades, mais construção, não é? Não é isso? Por quê? Porque houve um êxodo muito grande, né? Uma migração das pessoas do campo para a cidade. Então, com o passar do tempo, as cidades foram evoluindo, construção, né, expansão, pessoas, né, aumento de número de habitantes. Então, por esse motivo, raciocina-se que existe um, uma diminuição da zona rural, ok? Existe uma diminuição da zona rural e existe um aumento da zona urbana, né? Se a gente pegar lá na época que o Brasil foi descoberto, tá? Já existiam prédios? Não. Então, existiam o quê? Os índios, né? Existia ali toda a Amazônia, Mata Atlântica. Então, era o quê? Terra. Terra, 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 zona rural, tá? Com o passar dos anos, havendo, né, a evolução, o crescimento, está havendo a diminuição da zona rural e o aumento da zona urbana, ok? Esse processo de deixar de ser zona rural, tem não, deixar de ser zona rural para ser zona urbana, tá? Nós falamos de zona urbanizável, zona, tá? Urbanizável, ok? Então, essa zona urbanizável, ela está no limbo. O que é o limbo? O limbo é porque nós não podemos classificar essa zona como urbana e nós não podemos classificar essa zona como rural, ok? Por isso ela é chamada de zona urbanizável.
Tá, professor, até aí eu já entendi. Mas tem algo que possa me ajudar ainda mais a entender essa zona urbanizada? Tem. Está lá no artigo 32, no parágrafo 2º do CTN, ó. A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis. E considera sempre, viu? Ou de expansão urbana. Tá vendo? Então, áreas urbanizáveis ou de expansão urbana são sinônimas, tá? O que que compreende essas áreas urbanizáveis ou denominadas de expansão urbana? São aquelas constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizada fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. Então, preste atenção aí. A zona urbanizável, tá? A gente pode colocar aqui os chamados loteamentos, tá? Então, nós temos aí os loteamentos, ok? Então, há, né, em Rio Verde hoje, abertura de vários loteamentos, nossa, muitos loteamentos, né, em que a demarcação ali das quadras, né, dos lotes, não é verdade? Existe, né, deverá existir uma aprovação pelo plano diretor para que possa haver ali a criação daquele loteamento, né? Então, essa zona urbanizável é uma área que vai se tornar urbana rapidinho, né? Até porque é uma área de expansão, né? Então, dentro dessa zona urbanizável, compete ao município considerar se dentro dessa zona urbanizável pode cobrar o quê? O IPTU, tá? E cobra. Tá bom, pessoal? Então, quando a gente está falando sobre a zona urbanizável ou está falando sobre zona urbana, tá? Nós estamos falando que o município, a Secretaria, né, da Economia Municipal, ela pode cobrar o IPTU sobre o imóvel que está localizado na zona urbanizável ou sobre o imóvel que está localizado na zona urbana, tá? Na zona urbanizável, geralmente não tem, né? Hoje já está bem mais avançado, né? Quando abre-se um loteamento para venda, mas antigamente não, antigamente era bem mais complicado. Hoje, já na abertura de um loteamento para venda, você já tem os lotes todos delimitados, né? Você já tem ali asfalto, né? Tem meio-fio, ou tem rede de esgoto, né? Ou tem postes, iluminação pública, né? Ou tem alguma casa ou algum posto de saúde ou alguma escola até um limite aí de 3 quilômetros, não é verdade? Então, por esse motivo, é que o município ele já inclui a incidência de IPTU aqui nesse imóvel que está dentro dessa zona urbanizada. Beleza? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Professor, Oi. ainda se tem muito hoje algumas cidades do estado de Goiás que eles trazem loteamentos sem nenhum tipo de infraestrutura, não tem asfalto, não tem meio-fio, e nós sabemos que não é, legalmente falando, isso não era para acontecer. Por que que, às vezes, o Ministério Público, não sei se seria o responsável por essa fiscalização, por que que ainda acontece? A liberação ela é feita pela prefeitura, né? Dentro dos órgãos que guarnecem a esfera municipal. Então, isso vai muito do que está delimitado no plano diretor
do município, com base no projeto de expansão urbana, né? E aquele loteamento, se ele já foi aprovado, com base na aprovação do loteamento, já pode haver a incidência do IPTU, mesmo que não tenha os melhoramentos, tá? Mesmo que não haja os melhoramentos. Agora, se a prefeitura vai cobrar ou não, aí é uma questão de quem, né, está por trás do loteamento com o grau de relacionamento com a prefeitura, tá? Mas que a prefeitura já pode cobrar, ela pode. Na legislação, a gente vai perceber aí, ó, parágrafo 2º, diz o seguinte: a lei municipal pode, e não é deve. A lei municipal pode, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente não pode raciocinar no sentido de que abrir um loteamento já há incidência do IPTU. Depende muito, depende muito. Não, não. Agora, Geralmente a cobrança existe do IPTU. O que eu estou colocando é que esse tipo de loteamento sem o básico de sem infraestrutura melhoramento, não né? deveria existir. Ele não deveria ser lançado esse tipo de obra. Aí já é uma questão que não tem interferência da vigilância sanitária, né? O próprio Ministério Público também, como fiscal da lei, ele pode intervir para dar uma olhada em relação a esse projeto, né? O prazo para entrega dos melhoramentos. Então, tem uma série de fatores que, infelizmente, não está na nossa alçada, né? E é um negócio complicado. Isso aí é uma questão mais política do que propriamente tributária, tá? Beleza? Professor, a área urbanizável, ela teoricamente vai se tornar a área urbana, passível de cobrança do IPTU. Isso mesmo. Ela se torna, tipo, uns 80% urbana e 20% rural, até que esteja com os desígnios do artigo 1º, do parágrafo 1º, para ser cobrado. O município já pode fazer a cobrança do IPTU a partir do momento que ele fizer uma benfeitoria, por exemplo, ela já se torna urbanizada. Não. Não? Eu vou te falar de forma técnica e de forma prática. De forma técnica, você tem que analisar o seguinte: o IPTU vai ser cobrado uma zona urbanizável quando o projeto de loteamento, de expansão urbana, ele for aprovado pelo plano diretor. Aí já pode haver a incidência do IPTU, tá? Então, não é com os melhoramentos, é com a aprovação do projeto do loteamento pela prefeitura, ok? Então, vai existir o plano que no ano que vem, por exemplo, vão abrir aí 3 áreas de loteamento, né? E aí, uma vez sendo aprovado esse projeto, já pode haver a incidência do IPTU, tá? Agora, a questão, muita gente, né, que trabalha com essa área, fala, mas eu não vendi nada ainda para poder ser estar descontando IPTU, né, vai ser muita coisa. Aí existe uma negociação de valores de IPTU, né, para quando eles puderem ser, né, cobrados, tá? Mas isso não tem nada a ver com a legislação, ok? A legislação, ela diz que a partir do momento em que for aprovado o projeto pela prefeitura, que ele vai ser incluído no plano diretor, tá? Agora, por exemplo, se já tem 80%, se já tem 70%, se já tem 60%, isso a gente verifica na prática, de forma jurídica, na lei, não, ok? Por quê? Porque quando você está visualizando um lote, você vai no lugar e vê um loteamento.
Então, ali você percebe que já tem a demarcação das ruas, tá? Após a demarcação das ruas, né, aí vem a demarcação das quadras, dos lotes. Depois, geralmente, vem a iluminação pública, né? Então, a gente verifica que está havendo ali um trabalho de expansão urbana, tá? Mas, numa prova de OAB, de concurso, você vai estabelecer o seu raciocínio em relação àquilo que eu disse, que é a aprovação do projeto. Ok? Professor, Ok, professor. professor, Oi? eu não sei se faz parte da sua matéria, mas por que que onde existe a rede de esgoto, o tratamento do esgoto, por que que as cobranças de água de luz são 100% do valor do consumo? Existe uma legislação que trata disso? Isso é legal, é correto? Tá, uma rede de esgoto com Por luz? exemplo, não, esgoto, por exemplo, a minha conta de água ela veio R$ 100, mas a minha região não tem um tratamento de esgoto. Então, desde o Ah, momento que passa-se a ter, eu não pagaria mais 100, eu pago 100% a mais, seria 200. Por que que tem essa porcentagem tão alta e vitalícia nessa cobrança? Eu nunca vi ninguém questionar isso. não, pessoal, aqui em Goiás é mais difícil, mas em São Paulo é muito questionado, São Paulo, Sul. Isso aí é realmente ilegal, né? A cobrança sem haver a predisposto, na verdade, né? Tem que pelo menos haver ali a predisposição para poder haver a cobrança, entendeu? Então, se a pessoa vai usar ou não é outra coisa, mas é obrigatório que esteja predisposto. Predisposto significa que deve haver pelo menos a rede, né? Se a pessoa usa ou não é outra coisa, né? Agora, ter a rede é obrigatório, não pode haver a cobrança. Essa cobrança ela é ilegal, tá? De rede sem haver a rede, tá? Isso eu já vi em Rio Verde, acontece muito isso, mas poucas pessoas vão atrás porque o valor é ínfimo, né? Assim, vamos dizer, em relação, por exemplo, se você chegar para um advogado para ele cuidar disso, né? Ele provavelmente não vai ter interesse, né? Isso aí tem que partir, por exemplo, de uma organização, né? De um bairro, organização de uma classe, né? De cidadãos para poder reclamar junto ao Ministério Público e o Ministério Público agir como fiscal da lei, tá? Um advogado para fazer para uma pessoa só, eu tenho certeza absoluta que não vai fazer, tá? O serviço vai ficar bem mais caro do que o pagamento da, da taxa, né? O pagamento do respectiva taxa de rede lá de esgoto. Então, o problema que existe é esse, mas é ilegal, tá bom? É ilegal esse tipo de cobrança, sem haver a predisposição da rede. Isso aconteceu muito, principalmente quando eu morava no bairro Canaã, tinha essa cobrança lá e não existia rede de esgoto. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Então, aqui nós temos bem definidos aí as zonas, né? São 3 zonas, e quais são os impostos que incidem em cada zona. Tá legal? Zona rural, atividade agrícola, pecuária, extrativista ou indústria, ITR. Zona urbanizável, área de expansão urbana. Loteamentos aprovados, os seus projetos pelo plano diretor, que agora vai haver o início, né, da expansão urbana ali em determinado local, IPTU. Zona urbana, já existem os melhoramentos, né, dentro da zona que foi classificada pelo município, e aí o município, né, pode fazer a cobrança do IPTU. Tá legal? Beleza? Muito bem. Então, a gente parte para a questão da base de cálculo do imposto e
Então, vamos analisar também a sua alíquota, tá? Olha o que fala o artigo 33 do CTN. A base do cálculo do imposto, do IPTU, é o valor venal do imóvel. Bom, o valor venal do imóvel, vamos lá. No outro dia era cavalo, agora é um galo aqui. Não tá fácil, não. Valor, Galizé. Valor venal do imóvel. Então, a base de cálculo é o valor venal. Bom, o que é valor venal do imóvel? Professor, eu tenho uma casa no Jardim Goiás. É uma casa de 100 metros quadrados num lote de 360 metros quadrados. Hoje, professor, se eu for vender essa casa, ela vai valer aí em torno de uns 300 mil. Ótimo, que bom. Se tiver que fazer o contrato, traz para mim, tá bom? Então, olha aqui, 300 mil. 300 mil é o valor venal do imóvel? Não, não é o valor venal do imóvel, ok? O valor venal do imóvel, tá? O valor venal do imóvel, para fins de base de cálculo do IPTU, deixa eu colocar aqui, porque não tem, né? Então, base de cálculo do IPTU, o valor venal do imóvel é a avaliação, que é a avaliação realizada pelo fiscal, ok? É a avaliação realizada pelo fiscal. Tá, professor, então existe uma pessoa competente, designado pela própria Secretaria da Economia Municipal, que vai fazer a avaliação daquele imóvel para fins de cálculo de IPTU, certo? Certo. Não é o valor de negociação do imóvel, é? Não. Esse valor de 300 mil é o valor de negociação, né? Valor de negociação, que geralmente isso aqui é definido por quê? Por um corretor, né? Uma imobiliária, né? Que tenha cresce, né? Não é verdade? Então, vai fazer a avaliação ali daquele imóvel, tá? Aqui, o valor venal para IPTU é a avaliação realizada pelo fiscal, tá? E o que o fiscal vai analisar? Aí é que vem a grande questão, ok? Então, vamos lá. Aqui é que vem a grande questão. Muito bem. Então, primeira coisa, né, que a gente tem que avaliar aqui, localidade. Tá? Primeira coisa, eu tenho que avaliar a localidade. Como assim, professor? Localidade, pessoal. Aqui, o imóvel no Jardim Goiás é um valor, né? No centro é outra. E um condomínio fechado é outro valor. Por quê? Porque o valor está agregado, né? Então, dependendo da localidade, né, do imóvel, ele vai sofrer alteração, tá? No valor do IPTU, ok? Localidade. Próximo. E extensão. Ok? E extensão. Qual que é o tamanho
queria desse jeito aí. Então, extensão, tá? Porcaria. Extensão é o outro requisito, tá certo? Como assim extensão? Ué, qual que é o tamanho? Qual que é o tamanho da sua, né, propriedade? Ah, eu tenho um lote de 300 metros. Ótimo, o PTU vai ser X. Eu tenho um lote de 240 metros, vai ser outro valor. Eu tenho um lote de 560, vai ser um valor maior, tá? Então, extensão, ok? Extensão. E o outro é o quê? Metro, vou colocar assim, construção, tá? A construção, que fica mais fácil vocês entenderem, né? Então, construção. Bom, eu tenho, né, um lote de 260 metros e eu tenho uma área construída de 180 metros nesse lote. É uma área muito grande de construção. Então, além da extensão do lote, também vai ser contabilizado o quê? A construção. Lógico, né, sem deixar de falar na localidade, tá? Então, esses três são requisitos para poder fazer o fiscal avaliar a propriedade, ok? E designar, tá? Designar qual vai ser o valor aplicado aí, beleza? Então, localidade, extensão e construção, tá? Metros quadrados construídos. No caso, por exemplo, de um prédio, né? Então, vai levar em consideração a construção do prédio e ratear pela quantidade de apartamentos que tem, tá? Tudo bem? Então, é bem simples. Se tem apartamentos maiores do que outros, o IPTU daquele apartamento maior vai ser, consequentemente, né, um valor maior. Então, é rateado aí, né, com base na construção, ok? E na quantidade de apartamentos, de vagas disponíveis, né, etc, etc, etc. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Tem algum problema aqui? Não, né? Bem simples, né? Bom, então, essa é a base de cálculo, tá? O valor da alíquota, o que é a alíquota? É o percentual, ok? O que é a alíquota? Percentual, tá? Quanto que é a alíquota sobre o IPTU? Bom, na nossa cidade, salvo engano, é de 0,5% a 5%. Tá legal? Por que existe essa variável aqui? Bom, essa variável, ela existe por quê? Porque depende, tá? Depende do que existe, né? De construção, de tamanho, qual que é a localidade, e também vai depender do quê? Vou apresentar um outro quadrinho aqui. Vai depender, tá? Se lá na área do imóvel contém meio fio, ok? Se vai conter
calçada, né? Se vai haver muro, se tem, né, árvores, tá, plantadas, legal? Então, isso aqui vai influenciar no quê? Vai influenciar no valor do percentual, tá? Influencia no valor do percentual, ok? Isso aqui é uma forma de reduzir o percentual, tá? Então, esse quadrinho aqui é um quadro, né, de redução de percentual, ok? Que vai trazer um benefício para a cidade, né? Uma segurança, tá legal? E também vai contribuir para o meio ambiente, né? No caso das árvores. Ok? Tudo bem? Ótimo. Não, senhora, viu? Então, quer dizer, nós estamos falando aqui de todas as características em relação ao IPTU, para que vocês possam entender, tá? Bom, o que eu preciso de falar, além dessas questões que nós acabamos de delimitar? Eu preciso falar sobre alguns questionamentos importantes que acabaram surgindo, né, no meio judicial, tá? E os tribunais superiores acabaram interferindo a respeito dessas questões, que é normal que aconteça. Bom, um desses questionamentos importantes é em relação, né, à execução fiscal do bem de família. Lembram que eu falei para vocês? Lembram sobre isso na aula passada? Vou falar rapidinho, viu? Porque nós já tratamos sobre esse assunto em específico. Então, esses questionamentos importantes, já houve decisão aí dos tribunais superiores, tá certo? Então, um deles é o quê? É a execução fiscal, né? E o bem de família. Esse bem de família é aquele que está lá garantido na Lei 8.009 de 90, tá? Lei 8.009 de 90, beleza? Então, execução fiscal, bem de família, Lei 8.009 de 90. Clica aí na apresentação de tela, fazendo favor, tá? Então, sobre a execução fiscal, né, que vai haver em relação ao bem de família, tá? O que acontece? A pessoa está devendo IPTU ou algum outro tributo em relação ao imóvel, ok? Mas geralmente é o IPTU. A pessoa fica devendo IPTU. Bom, fica devendo IPTU e não procura fazer o acerto. Logo, o nome está escrito na dívida ativa, lavra a certidão de dívida ativa, dá início à execução. Tá. A pessoa tem só o bem de família, o único imóvel que ela reside. Pergunta essa execução fiscal é oponível ao bem de família? Ou seja, num determinado andamento processual, né, é possível que aconteça penhora e leilão do imóvel? É possível que aconteça penhora e leilão do imóvel, pessoal? E aí, o que vocês vão me falar? Digam para mim. Diz para mim se é você. Pode sim, professor. Esse amor
Sim. Pode haver até a penhora, mas o leilão eu acho que... Vai haver a penhora e vai haver o leilão, tá? Vai haver a penhora e vai haver o leilão. Entendimento do artigo 3º, tá? Da lei 8.009 de 90, ok? E sacramentação disso pelo STJ. Legal? A resposta está aí, ó. Vamos lá? Lei 8.009 de 90, é a lei do bem de família. Olha aqui. Artigo 3º. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciário, trabalhista ou de outra natureza. Ou seja, meu amigo, não vai penhorar, não vai. Aí vem aqui uma vírgula e vem um salvo. Salvo se movido. E aí vem todas as hipóteses, que são as exceções, em que aquele imóvel, mesmo sendo bem de família, vai sofrer penhora e vai ser levado a leilão, tá? Para o interesse da nossa aula, porque nós já vimos isso, eu estou só refrisando, é aqui o inciso 4, ó. Para cobrança de impostos predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Meu amigo, então você está devendo um IPTU. É passível que o seu imóvel possa ir a leilão, tá? Por mais que aqui em Rio Verde não haja esse tipo de conduta, isso aí é uma atividade discricionária por parte da Procuradoria da Secretaria de Economia Municipal, mas a verdade é essa, viu? Vai haver sim. Ok, pessoal? Tranquilo? A outra questão é a hipótese, né, de isenção. Bom, a hipótese de isenção é quando, por exemplo, nós estamos falando, claro, né, do IPTU, ok? E o município, ele querer, né, ele querer fazer aí, criar uma legislação para poder isentar o imposto. Lembra lá da Isani? Isenção é o quê? É a exclusão total ou parcial de impostos. Anistia é a exclusão total ou parcial de multas. Ok? Então, isenção, se vier uma lei municipal falando, olha, determinada classe de pessoas, né? Por exemplo, no nosso caso, em Rio Verde, que existe, né? As pessoas de terceira idade, ok? Que tenham renda máxima de um salário mínimo, acho que é um salário mínimo mesmo, e que possuam apenas o seu imóvel, bem de família, imóvel esse até 250 metros quadrados de lote, tá? Vai poder, então, gozar, né? Vai poder gozar aí, e não vai funcionar. Vai poder gozar, então, da isenção. Certo? Beleza? Isso pode, pessoal, pode acontecer isso,
Claro que sim. A competência é de quem? Não é do município? Então, ele pode criar da forma que lhe bem entender, tá? Não tem nada a desrespeitar. Ah, mas está delimitando uma classe de pessoas. Olha, até aí não tem nada de inconstitucional essa delimitação, tá? Não tem nada de inconstitucional essa limitação, ok? Então pode sim, inclusive existe. Eu só não lembro o nome da lei, o número da lei, tá? Mas que existe, já existe no nosso município há bastante tempo. Beleza? Tudo bem? Bom, por último, para a gente poder fechar a nossa aula, não, tem duas coisas ainda. Nós temos a questão, né, da zona urbana e zona rural. Vou colocar aqui zona urbana, zona urbanizável, né, e zona rural. Nós falamos sobre isso, lembra? Já falamos. Tá. Mas agora eu quero falar sobre uma outra ótica, ok? Beleza? Lembra quando eu citei o exemplo da chácara? Lembra quando eu falei sobre a chácara? Eu disse, né, que uma chácara, tem o que nessa chácara? Vamos colocar lá. Tem, né, tem terra, você suja o pé, né? Tem criação de galinha, né? Tem criação de porco, tem bicho de pé. Você já pegou um bicho de pé? Alguém sabe o que é um bicho de pé na vida? Essas meninas foram criadas aí no todinho. Hã? Sabe o que é bicho de pé? Olha o bicho de pé aqui. Olha ele. Ó. Olha o bicho de pé. Olha tanto que ele é bonitinho. Então, uma pessoa pega um bicho de pé, né? Porque pisa descalço, né? Ou de chinelo. Tá legal? Então, a pessoa consegue aí, né? Adquirir um bicho de pé. Bom, então tem lá as características de uma chácara. Só que essa chácara, ela está dentro de uma zona urbana. Vou passar para cá, porque não vai dar para eu explicar, tá? Então, eu tenho aqui uma zona urbana, ok? Zona urbana. Eu tenho, tá? Eu tenho aqui, dentro da zona urbana, uma chácara. Como existe na nossa cidade, que eu já acho que mencionei para vocês, ao longo, tá? Da Avenida, não é isso? Paulo Roberto Cunha, aquela nova que foi construída ao longo do Barrinho ali, Corgo do Sapo, né? O Corgo do Sapo, certo? Lá na entrada para o Canaã, né? Aqui, ó, tem uma chácara aqui que o senhorzinho faleceu, estão fazendo inventário lá. Beleza? Bom, e aí? E aí? Nessa chácara, vai haver a cobrança do IPTU ou do ITR? Perguntinha. Vai haver cobrança do IPTU ou do ITR nessa chácara? E aí, pessoal? O que vocês me falam? IPTU ou ITR? IPTU. IPTU, ela está dentro do período urbano. Olha, meu amigo! IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana. ITR, Imposto Territorial Rural. IPTU é o município. ITR é a União. E aí, pessoal? Olha a grande questão aí. Olha que questão difícil. ITR.
olha a dica que eu dei para vocês. Nessa chácara, tem o quê? Tem todas as características de uma atividade rural. ITR. ITR. Mas, professor, então ele vai cobrar os 3 impostos? Calma. Atividade Econômica. Econômica é de produção de animal, produtos animais. Beleza, beleza, ótimo. O que classifica uma propriedade na sua zona rural? Propriedade que exerce atividade agrícola, pecuária, ativista ou indústria. Isso. Professor, então vai haver cobrança dos dois ou só de um? Só de um. No caso aqui, essa chácara, ela vai fazer o pagamento do ITR, tá? Essa chácara vai fazer o pagamento do ITR. É esse caso aqui que eu falei para vocês que, dentro dessa situação, essa chácara ela recebe IPTU e ITR. Ué, por quê? Porque ela está dentro da zona urbana, na porta da casa tem calçada, tem meio-fio, tem até um pardal lá, né, que fotografa lá da velocidade, tem asfalto, e aí? Tem escola, tem posto de saúde perto, tem os melhoramentos da zona urbana. Vai ser IPTU? Não. Por quê? Porque ali está sendo exercida uma atividade economicamente rural. É dessa atividade que aquela pessoa vive. Vive. Ok? Tudo bem? Bom, agora eu vou dar um outro exemplo. Tá? No caso, professor, é a questão ali daquele laticínio real. É. É o exemplo mais prático, seria ele. O laticínio já é uma indústria, né? Mas está dentro da propriedade rural, que é dentro da cidade também. Já está praticamente os benefícios da cidade. Sim. Tá? Agora, olha só. Presta atenção comigo aqui. Aqui é outro lugar, tá? É uma pousada, ok? Então lá é para eu descansar, ficar numa chalé, né? Comer, beber, dormir, tá? Engordar uns 3 quilos, tá bom? Tá dentro da zona urbana. Beleza. Olha a pergunta. Nessa pousada, está sendo exercida atividade rural? Está sendo exercida atividade rural aqui? Não. Não. Atividade de lazer. Professor, mas lá, professor, lá tem barro, eu piso no chão lá, né? Piso na terra. Lá tem umas vaquinhas, tem uns cavalos para andar. É. Mas a atividade é rural? Não, não é. Então, a atividade economicamente exercida não é rural, é lazer. O que vai ser, então? Cobrança do quê? PTU e ITR? PTU. PTU, pronto, matou. Você acaba de acertar uma questão de magistratura federal. Tá? Então, essa é a grande questão. Tá? Por mais que esteja em uma zona e tenha os melhoramentos, depende muito da atividade que está sendo exercida naquele local. Se a atividade que está sendo exercida naquele local é uma atividade predominante rural, então nós vamos falar de ITR. Se a atividade que está sendo exercida lá não é predominantemente rural, então é IPTU. Pronto.
Professor, no caso aqui na nossa região, tem muitos ranchos na beira do Rio Verdão, que bem próximo aqui, que é a zona rural. Certo. E é atividade, no caso, de lazer. Como é que é cobrado, então, os impostos? ITR. ITR. Que lá está dentro da zona rural, não está dentro da zona urbana. Como é que é? Geopolítica que fala? No caso, não está no perímetro urbano, né? Está no perímetro Isso. Urbano. Aí, o problema é quando está dentro de um perímetro urbano. Uhum. Entendi. Entendeu? Tá legal? Bom, a última da noite. Do dia, né? A última. Locador e locatário. Essa eu acho que eu vou dar todas as dicas para vocês e quero ver se vocês respondem na aula que vem. Locador e locatário. IPTU. Bum. Contrato de locação. Bum. E fisco. Bum. Essa eu quero ver, hein? Essa eu quero ver. Locador, locatário, IPTU, contrato de locação, fisco. Pergunta. E eu vou deixar no ar para a gente terminar de ver isso na próxima aula. Tá? Quando o locador, que é o proprietário, disponibiliza o seu imóvel para alguém alugar, que no caso é o locatário, e fazem um contrato de locação, onde no contrato de locação fica lá delimitado algumas obrigações para o locatário. Pagamento do aluguel, conservar o bem. No momento da entrega do bem, ele tem que devolver da mesma forma que ele pegou, tá? E também tem lá a cláusula falando sobre pagamento do IPTU. Beleza. Pergunta. Com base no direito de locação, regido pela lei de locação, esse locatário é obrigado a realizar o pagamento do IPTU? Não responda. Só raciocínio. Agora, vamos supor que existe essa obrigação dentro do contrato e o locatário não realize o pagamento do IPTU. Já tem aí 2 anos de contrato de locação e o locatário já não fez o pagamento do IPTU. O fisco bate na porta, envia a notificação de cobrança. Pergunta. Tributariamente falando, quem tem obrigação de pagar o IPTU? Locador? Locatário? Os dois? Ou ninguém? Não responda. Na próxima aula... Professor, eu fui notificado mês passado a respeito disso aí. Meu inquilino não pagou 2 anos, como é que eu faço? Agora você me responde. Não. Eu já negociei a dívida lá, agora será que vai ser preciso de eu acionar o município para poder cobrar do meu inquilino? Eu te respondo no PV aí, eu te respondo no PV. Tá? Ok. Eu vou deixar a turma raciocinar aí e fica essa questão para a próxima aula. Me chama no PV aí, no WhatsApp, que eu vou te responder. Não pode passar para a turma, viu, Simão? Senão é confiança entre dois. Nós vamos discutir isso no dia que for corrigir a resposta, tá bom? Tá. Eu vou te falar no privado aí. Pessoal, um grande abraço a vocês.
tá? Foi um prazer novamente estar com vocês. Sempre bom, né, estar lecionando. O que vocês tiverem dúvida, pergunta, vocês me façam. Se for urgente, liga, tá? E no mais, eu quero que vocês tenham aí, né, um bom final de semana. Tá legal?